Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Todo mundo tranquilo aí? Todo mundo bem? Todos estão me ouvindo aí? Tudo tranquilo ouvindo aí todo mundo? Bom dia a todos. E aí, galera, firme todo mundo do golpe aí para voltar firme para esse Enem nosso, né? Que estamos aí nessa correria louca. Foi bem de férias todo mundo aí, descansaram muito, né? Dormiram até mais tarde, estudaram muito. Aproveitar as férias aí para voltar firme, né? As nossas aulas, né, galera? Porque o bicho vai pegar, né? Pegar firme aqui no que todo o contexto geográfico, né? Deixar mais no final do ano aí, a gente tá mais para frente, está fazendo algumas revisões, né? Sobre alguns assuntos que foram trabalhados durante o ano, né? Tá? E aí nós vamos estar trabalhando isso aí durante o semestre. Galera, alguém tem alguma... Deixa eu perguntar para vocês se lembram que foi trabalhado no primeiro semestre, no contexto geral, né? Lembro que a gente trabalhou, né? Quando eu falo assim, lembro que a gente trabalhou para ver se no primeiro momento, lembra? Nós trabalhamos população, né? Ainda em sala de aula, trabalhamos aqui também, demos o término desse conteúdo aqui já na internet, né? Trabalhamos também o sistema da indústria, né, da indústria de transporte, perdão, né? Trabalhamos transporte, explicamos transporte, trabalhamos a questão de gerações, né? Trabalhamos gerações, entramos no Brasil, né? Onde trabalhamos a questão do IBGE, o mapa do IBGE, deixei bem claro, esse mapa do IBGE, as 5 regiões do Brasil. Trabalhamos a região geoeconômica, né? Região amazônica, região nordeste, região centro-sul, com as suas características, né? Naquele primeiro momento, não aprofundando ainda. Trabalhamos também a região concentrada de Milton Santos, né? Quando ele chama ali a região centro-sul, região nordeste, região centro-oeste, região amazônica, trabalhando essas características, né? Isso aí foi um dos principais que nós trabalhamos no primeiro semestre. Entramos no Nordeste, né? Entramos no Nordeste, trabalhamos fatores do Nordeste, trabalhou especificamente cada sub-região, zona da mata, agreste, sertão, meio norte, mata dos cocais, tá? Trabalhamos trazendo as características físicas e econômicas de cada sub-região dessa. Vocês se lembram, né? Tranquilo, né? Trazendo cada sub-região dessa, explicando o fator de cada uma, né? E deixando aí bem claro para vocês a importância de cada sub-região no contexto que pode ser cobrado na prova do Enem, né? Onde nós trabalhamos ali, estou fazendo só uma recapitulação rapidinho aqui, quando nós falamos ali no... Exato, estava na Amazônia. Só estou fazendo uma recapitulação aqui, né? Aí nós trabalhamos também esse fator do bioma, do bioma amazônico, nós trabalhamos falando sobre a questão também da importância, voltando aqui no Nordeste, da questão de alguns conceitos. Nós falamos de transposição do Rio São Francisco, falamos sobre a questão do tipo de chuva ali, do agreste, falamos da questão econômica, falamos sobre o fator importantíssimo ali da questão do meio norte, a Mata dos Cocais, né? Onde trouxe as características, falou de indústria da seca, tá? Polígono da seca. Nós trabalhamos todos esses contextos. Nós trabalhamos aqui dentro desse fator, né? Lucas Rafael, sim, se não me engano, estávamos na Amazônia, bioma, vegetação e biopirataria. Falamos da biopirataria também, né? Agora, recentemente, né? Então, não sei se naquele momento eu falei para vocês assistir um documentário sobre a cobra, a cobra diamante, né? A questão do tráfico da cobra diamante, a cobra que vale US$ 1 milhão, né? Que foi retirada aqui do Brasil. E agora, nas férias, vocês viram aí, né? Um tráfico de cobras, de serpente em Brasília, muito, não só em Brasília, mas principalmente em Brasília, muito grande, né? Um tráfico aí, onde que, não sei se vocês viram, uma funcionária do IBAMA estava envolvida em facilitar a documentação, liberando o tráfico de animais, né? Então você vê que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Se não fosse aquela naja lá, vocês devem ter acompanhado na mídia, se não fosse aquela naja que tivesse picado aquele rapaz lá,
né? E ele chegar até quase morrer, veio uma repercussão nacional e internacional, onde o Butantan ainda tinha um antídoto ali para salvar a vida do rapaz, o rapaz tinha morrido, né? Mas onde vai achar essa naja? Foi descobrir que essa naja era uma questão de um tráfico de animais, né? Não só a cobra, mas tem outros tipos de animais também ali naquele monte dessa descoberta que veio a partir da naja, né? Então mostra que essa biopirataria é muito comum, né? Não no mundo, mas principalmente no Brasil, de um estado para outro, de uma região para outra, cada vez crescente esse tipo de comercialização ilegal, que é o tráfico de animais, infelizmente, que acontece ainda em grande escala no Brasil, beleza? E no mundo inteiro. Então, vamos dar continuidade, né, meus queridos? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que eu fiz uma confusãozinha aqui, rapidinho. Vou pegar aqui, porque vocês estão bem aí, passaram bem as férias, né? Isso é importante pra caramba, porque deram uma descansadinha. Deixa eu só pegar aqui rapidinho aqui. Beleza, já peguei aqui e vou mostrar para vocês aqui agora. Voltei, fiquei sumido aí alguns minutos, né? E voltei agora com a tecnologia. Tá apanhando a tecnologia. Todo mundo bem aí, todo mundo com saúde, né, galera? Porque o importante é a saúde, né? Vamos dar continuidade, né? Nós estávamos falando, mas algumas coisas já tinham falado, mas vamos recapitular, né? No primeiro momento, essa rapidinho, né? Região Norte, Amazônia, nós falamos aqui sobre, aqui só para lembrar esse conceito da Amazônia, tá? Amazônia Legal, Amazônia Internacional, trabalhei muito bem isso aqui, as imagens estão aqui, ó. Esse aqui é o mapa da região Norte, que é o mapa da região amazônica, esse aqui é o mapa da Amazônia Legal, e esse aqui é o mapa da Amazônia Internacional. É importante visualizar, porque pode cair em prova cobrando, né, um mapa desse, falando qual tipo de Amazônia que eles estão querendo falar, né, caracterizar. Aqui também eu falei para vocês, não vou ficar batendo essa tecla, né, para não ficar repetitivo aqui, os 7 estados da região Norte, né, a geografia, né, nesse contexto aí de férias aí, vocês observaram na mídia constante, está em alta, né, a questão de mapa, utilização de gráficos, não só da geografia, mas como na matemática também, localização, mais locais infectados, menos locais, não só o mapa do Brasil, mas do mundo, né? Nós temos aí a questão dos países, né? Onde eu falei para vocês, onde tem a Amazônia. Aí vem a questão da introdução, não vou ficar batendo essa tecla, né? Aqui, só rapidinho, só para lembrar, né? Essa imagem aqui vem muita coisa, né? Na nossa imagem, quando você se depara que você tem a questão da imagem da Amazônia Legal na sua mente, né? Aqui, você talvez está vendo aqui, com certeza, lembra que tem 3 degraus da Amazônia, essa floresta praticamente está dentro da água, você tem uma mata de igapó, tá? Olha aqui, essa imagem importantíssima, é comum cair em prova, essa imagem onde o rio vai fazer várias curvas, tá? Onde nós temos aí os chamados meandros, né? Meandros. Por que chama-se de meandros, né? Por causa de uma grande quantidade de curvas que o rio vai fazer. Essa imagem aqui, ó, é dos meandros. É característica de rio de planície, tá? Onde a água não tem força para fazer um curso direto. Então, quem vai determinar o curso do rio não é a água, mas sim o relevo, tá entendendo? Então, como é de planície, ela vai de acordo aonde ela passar. Então, ela não tem força para determinar, tá? Então, vai surgir esse meandros. É muito comum na Amazônia esse meandro, tá? Não esquece, não, que isso aqui é muito importante o aluno lembrar sobre isso aqui numa prova. Anota aí, meandros, tá? É muito comum na Amazônia. Aqui, trabalhamos também no semestre passado, né? Uma questão da área de devastação, não só devastação, mas você está vendo aí a questão das queimadas, né? A queimada que vem crescendo cada vez mais no Brasil, principalmente na região norte, né? E aí vem várias críticas em relação a essas queimadas. O ano passado houve crítica, né? Onde muitos países desenvolvidos, né, levantaram a bandeira em relação à questão da defesa da Amazônia. Eu não vou ficar aprofundando aqui, que nós já falamos em outras aulas, você tem conhecimento. Agora,
tá tendo queimada no Pantanal, vocês devem estar observando, acompanhando na mídia, né? Uma queimada em grande escala. Lembrando que o Pantanal é considerado um santuário ecológico. Isso aqui é importantíssimo lembrar. O Pantanal é considerado um santuário ecológico, né, cara? Então é rico, muito rico em biodiversidade, tá? Muito rico na sua biodiversidade. Sua fauna e sua flora. E aí, de repente, você se depara aquela queimada no Pantanal. Lembrando que o Pantanal, a região do Pantanal, é uma área de planície, né? Onde o forte da economia ali é o ecoturismo, tá? Mas também a pecuária, uma pecuária em grande escala. Então, muitas das vezes, essas queimadas que estão acontecendo ali, coloca desmatamento, coloca fogo para criar pasto, né? No final de junho, início de julho, não sei se nossa aula já tinha terminado, mas não sei se vocês viram, queimadas em áreas dos quilombolas aqui do estado de Goiás, tá? Os calungas tiveram várias queimadas naquela região ali também. Então você se depara com essa situação, né? Aqui uma imagem para entender o tamanho de uma árvore da Amazônia, né, cara? Quantos e quantos anos, né? Eu não sei se vocês sabem, tem uma leitura aqui, ó. Cada paradinha dessa aqui da árvore aqui, ó, tem a quantidade de anos que ela tem. Né? Você imagina quantos anos a gente tinha uma árvore dessa, processo de desmatamento, né? Pela questão da característica da foto, uma foto antiga, deve ser década de 80. Nós temos aqui também, ó, nesse local aqui, um desmatamento dentro da água, né? E essa imagem aqui, alguém saberia me dizer, aqui mostra, né? Mas alguém saberia dizer essa área aqui, ó. Eu não sei se eu falei no primeiro semestre para vocês, essa área que chama Arco do Desmatamento, tá? Chama Arco do Desmatamento. Pega um pedaço de uma pitoba assim, tá? Mas essa área aqui tem um nome, Arco do Desmatamento, tá? Fica na parte leste da Amazônia e sul, aqui, ó, tá? Ela vem do Pará aqui, ó. Pega um pedaço em Tocantins, Rondônia até o Acre. Isso aqui chama Arco do Desmatamento. Rota de madeira ilegal, olha aí, por onde passa. Passa no estado de Goiás, né? Pedacinho de Minas Gerais, São Paulo. Bioma amazônico e a área de desmatamento. Então, essa aqui tem muito a ver com a questão da nova fronteira agrícola, né? Ou seja, a expansão da fronteira agrícola, essa expansão para a região norte, para a região amazônica, tá? Eu queria perguntar para vocês, se vocês puderem me responder, por que está ocorrendo essa expansão da fronteira agrícola para a região norte do Brasil, né? Porque essa soja, ela sai do sul, acho que já falei aqui em outro momento para vocês, ela sai do sul, centro-oeste, e por que ela corre para a região norte, tá? Essa é a minha pergunta. Por que essa soja vai para a região norte do Brasil? O que tem de atração na região norte para essa soja? Não é nem tanto, Giovana, a questão do incentivo fiscal, né? Porque, na verdade, o incentivo fiscal está mais ligado à questão das indústrias, tá? Beleza? Mas tem um fator, galera. Ó, eu acho que eu já falei para vocês. A soja sai do sul do Brasil, ela vem para o centro-oeste, terras, tá? Ela sai do sul do Brasil, vem para o centro-oeste, década de 70 e década de 80, tá? Se localiza na região centro-oeste. Por quê? Porque vai acontecer uma revolução tecnológica, né? E nós temos aí em Goiás um solo que não é de qualidade, é um solo ácido, já falei em outras aulas para você, meu amigo Rocha também falou para vocês, é um solo ácido, então vai ser feita a correção desse solo, né? Adicionando calcário, um processo chamado o quê? Calagem, não esqueçam disso, tá? E aí, com o passar do tempo, essa soja vem para cá, não só porque vem essa correção, mas os solos são mais baratos do que a região aqui, né? Que é a região sul, e depois ela vem aqui para a região norte. Ela começa aqui, ó, pega o oeste da Bahia, vem entrando aqui na região norte, década de 80. Aí se deve a alguns fatores. Primeiro, um fator interessante, né? É que vem a questão do desmatamento, então ele ganha com desmatamento, mas ganha com a plantação depois também. Outro fator, terras baratas, né? Muito barata. E tem um outro fator que muitas vezes não é só a questão da terra barata, são terras chamadas terras devolutas, né? São terras que vão ser o quê? Ocupadas, tá? Terras devolutas, não esqueçam disso que é muito importante, tá? As terras devolutas, elas vão ser ocupadas por esse pessoal aí, né? Nesse processo,
para que haja aí uma expansão do agronegócio, né? E alguém lembra o que é são terras devolutas? Vocês se lembram o que é terra devolutas? Me mandem para mim no chat, por favor, aí, se alguém lembra o que são terras devolutas, tá? Vou passar para frente aqui, enquanto isso. Terras devolutas. Opa, mandou aqui. Exato, são terras que não têm dono, tá? São terras que não têm dono, são terras que ela não tem dono. Essa terra é de quem? É do Estado, beleza? Então essa galera ocupa terras que não são deles. São terras que são de quem? Do Estado. São chamadas de terras devolutas. Características naturais, né? Isso aqui nós trabalhamos, só para lembrar, clima equatorial, tranquilo, apresenta chuva regularmente distribuída o ano todo, tá? Galera, só para lembrar aqui, qual que é a chuva que predomina na região norte? Vocês se lembram aí qual que é o tipo de chuva? Nós trabalhamos 3 tipos de chuva. Trabalhou no primeiro semestre. 2 segundinhos, tipo de chuva que predomina na região norte, tá? Lembra que são chuvas o quê? Convectivas, tá? É uma chuva forte, porém não é demorada. Lembra que nós falamos isso aqui para vocês, né? Então nós temos aí uma característica muito comum da chuva o quê? Convectiva, tá? Chuvas regularmente distribuídas o ano inteiro. Hidrografia, maior bacia hidrográfica do mundo, né? Bacia Amazônia. Relevo, predominantemente plano, mas existem várias serras. É lá que se encontra o ponto mais alto do território brasileiro, o Pico da Neblina. Hidrografia possui uma bacia hidrográfica maior do mundo, com destaque para o Rio Amazonas, que é o maior volume de água do mundo. Lembra disso aqui? Isso aqui nós já trabalhamos também, só para lembrar. Grandes extensões de rios navegáveis e grande potencial hidrelétrico, já avaliado e parcialmente utilizado. É interessante esse fator aqui. Tem algumas coisas importantes aqui, tá? Só para me ajudar aí, coloca no chat aí onde nasce o Rio Amazonas, por favor. Coloca aí para me ajudar. Alguém se lembra aí? Em qual país nasce o Rio Amazonas, tá? Essa é a minha primeira pergunta, beleza? Outro fator, por que o Rio Amazonas tem um grande potencial de navegação, tá? E por que ao mesmo tempo ele tem um potencial hidrelétrico, a bacia? Então, é interessante esses fatos aqui para você entender. Primeiro que ninguém colocou no chat, mas eu já vou responder. O Rio Amazonas, você não esquece que ele nasce parece que alguém respondeu aqui, antes de responder eu vou falar, nasce nas Cordilheiras dos Andes, no degelo, no Peru, certinho. Então, o Rio Amazonas nasce no Peru, tá? Beleza? Outro fator importante, ele tem um grande potencial de navegação porque é um rio de planície, beleza? Não esqueça disso. Ele tem um grande potencial de navegação porque é um rio de planície. E tem outro fator que ele chama atenção aqui, ó. Possui a maior bacia hidrográfica, tá? Essa questão de ter a bacia hidrográfica, eu acho que eu já comentei com vocês, ele tem um potencial hidrelétrico, não é no rio, tá? Não, ele é aproveitado, mas não no rio. Ele é aproveitado na bacia. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que o potencial da bacia amazônica ela não está no rio Amazonas, mas sim nos seus afluentes, né? Os afluentes são rios de planalto, tá? Então, o rio Amazonas ele tem um potencial de navegação. Já a bacia amazônica ele tem um potencial de navegação, mas tem um potencial hidrelétrico, tá? Por quê? Porque o que é a bacia? A bacia é um conjunto, né? É o rio principal, mas também o quê? Os seus afluentes. Tranquilo isso aí? Dúvida? Solo. São frágeis, arenosos, nós falamos isso aqui também, pobres em nutrientes, minerais, mas estão protegidos por uma manta orgânica formada pela floresta que evita a erosão, tá? Então, a partir do momento que você tira a floresta ali, vou falar aqui agora. A partir do momento que você tirar a floresta, a floresta amazônica, você tem um problema ali, né? O solo fica todo o quê? Desprotegido, né? E ali vai correr um processo de fragilidade, onde ocorre o processo de erosão, beleza? Alguma dúvida aí, tranquilo? Deixa eu ver só um negócio aqui, porque da vegetação trabalhei também. Destaque essa floresta amazônica, nós já falamos as características dela, né? Alguém perguntou para mim sobre o Alter do Chão, o complexo Alter do Chão, né? O que é o complexo, né? Daniela que perguntou. O que é o complexo Alter do Chão, né, galera?
Na verdade, o Complexo Alter do Chão é um aquífero, né, galera? Nós temos 2 grandes aquíferos no Brasil. Vou repetir o tipo de chuva agorinha. Camille, vou repetir agorinha. Nós temos 2 tipos de aquíferos no Brasil, grandes aquíferos no Brasil. Nós temos o aquífero do Mercosul, conhecido também como aquífero Guarani, tá? Fica no sul do Brasil, pega até, dizem que chega até aqui em Goiânia, tá? Aí pega a região centro-sul e o sul do Brasil. E o aquífero Guarani também é apelidado de aquífero do Mercosul, porque ele pega também, claro, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? E aí descobriu-se, entre aspas, na década de 80, o Alter do Chão, né? Uma quantidade imensa de água que vem aqui pegar um pedaço do Amapá, tá? Pará, beleza? Só Amapá e Pará. E descobriu-se, né, que o aquífero Guarani, ele é o maior em extensão, tá? Mas o aquífero Alter do Chão é o maior em volume de água do mundo, tá? Descobriu tanto que hoje ele se chama de Saga, tá? Ele sai do Amapá, Pará, corta, vem até o Acre. Então, ele é o maior em quantidade de água do mundo. Isso também é um dos olhares que o mundo tem em relação à questão da Amazônia. Eu acho que eu comentei com vocês no semestre passado, não só em relação à questão da sua rica biodiversidade, mas também em relação a esse fator importante que é a quantidade de água, né? Eu já falei para vocês, quando fala de Amazônia, você não pode esquecer da água. A água que está na superfície, né? Está na atmosfera, a água que está no solo e no subsolo. Então, eu tenho os rios voadores, né? Que está na atmosfera. Eu tenho na superfície, eu tenho o rio Amazonas. E no subsolo, eu tenho o Alter do Chão. Beleza? Camille perguntou, pode repetir, acho que a Camille mesmo pediu para repetir a chuva. Chuva convectiva. Tá? Chuva convectiva. Beleza, Zóia, qualquer coisa, estamos aqui. A vegetação do planeta, tal, mostra algumas características, a maior floresta tropical do mundo, pode ser a maior diversidade biológica, biodiversidade do planeta, considerada densa, perene, lembra aqui que é uma vegetação perene, todo mundo aí, que as folhas vão ter verde o ano inteiro, né? Heterogênea diferente, comentei isso também, latifoliada, apresentam folhas o quê? Largas, tá? Então, esse conceito aqui são importantes, ó, densa, possui uma grande quantidade de vegetação bem próxima das outras, ou seja, é uma mata fechada. Então, isso aqui é importante. Perene, tá? Vai manter folha durante o ano que inteiro. Heterogênea, possui vários tipos de espécies vegetais, tá? Claro, animais também, né? Espécies vegetais. Porque quando você vê essa floresta amazônica aqui, igual nós estamos vendo aqui, ó, essa mata fechada, você olha, você percebe, talvez você acha que vai ser uma floresta homogênea. Não é, ela é heterogênea. Árvores de grande, médio e pequeno porte, tá? E latifoliada, de folhas grandes e largas, tá? Então, a floresta amazônica apresenta essa característica. Alguém poderia colocar no chat aí também uma outra floresta que apresenta essa característica de latifoliada, né? Poderia colocar para mim aí? Qual outra floresta que vai apresentar essa característica de latifoliada, por favor? Então, beleza, ninguém colocou, né? Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica, beleza? Latifoliada. Seria a Mata Atlântica, certinho, tá? Galera, aqui é aqueles 3 degraus da Amazônia, né? Onde mostra os 3 degraus da Amazônia. Então, você tem aqui floresta amazônica pode ser dividida em 3 tipos distintos. A mata de igapó, tá? Que é constantemente inundada, beleza? A mata de várzea, beleza? E a mata de terra firme, tá? Então, ela é dividida nesses 3 degraus, tá? Nós temos esses 3 degraus da floresta amazônica, que é muito importante ser lembrado. Aí mostra isso aqui, eu sempre trabalho isso aqui, fico batendo essa tecla, porque isso aqui pode cair no vestibular, tá? Com certeza pode estar lá no Enem. E a gente tem que matar. A igapó, parte que assenta na parte mais baixa da floresta, em áreas permanentemente alagadas. Então, você tem essa característica aqui. Nós trabalhamos também isso aqui, tá? Só para lembrar. Várzea, vai ser no período de cheia, período de inundação, né? E terra firme, tá? Localizada na parte mais elevada do relevo, por não ser inundada, é que possui a vegetação mais exuberante desenvolvida da floresta, ou seja, árvores de grande o quê?
porte, beleza? Então, essa floresta amazônica aí, onde tem essa riqueza de biodiversidade fora do comum. População do Brasil, aí traz aqui uns dados aqui, né? Ocupação da região, ocupação pelos... Isso aqui também é um fator histórico. Eu lembro que eu tinha comentado, eu acho que eu não aprofundei, mas eu falei para vocês, essa ocupação da região norte sempre cai em vestibular. Você tem que ter esse conhecimento aí muito importante sobre como ocorre essa ocupação da região norte. Pelos portugueses se deu posteriormente a ocupação de outras regiões do Brasil pelos seguintes motivos. Claro, primeiro eles estão no Nordeste, né? Agricultura canaveira, e só depois eles vão adentrar. Difícil acesso e a falta do conhecimento da região, né? Como que vai acessar uma mata naquele momento tão fechada? Se hoje é fechada, naquele momento era muito mais difícil ainda, não tinha técnicas para a questão de derrubar de uma floresta de maneira mais rápida, né? Eu vou adentrar, vou buscar o que naquela região, né? Não tinha um incentivo econômico para que eu pudesse adentrar ali aquele exato momento. Se tivesse um incentivo econômico, com certeza eles tinham que adentrar naquele momento. A região norte não proporcionava grandes possibilidades de lucro da coroa portuguesa. Eu acabei de falar, né? Não tinha esse fator. Porque senão a coroa já tinha colocado todo mundo no peito e derrubado e entrado para a floresta amazônica. Não foram encontrados metais preciosos como ouro e prata, tá? Então não foi encontrado naquele primeiro momento, né? Porque em outras aulas aqui, acho que o semestre passado, eu cheguei a falar de Serra Pelada para você. Serra Pelada fica na região norte, fica no Pará, né? Só que Serra Pelada vem aqui na década de 80, né? Estamos falando lá no período colonial. Então não foi encontrado nada, ouro, prata, que senão eles tinham adentrado aquele exato momento também, né? O solo não era favorável ao cultivo da agricultura canavieira, da cana-de-açúcar. É outro fator, né? Porque senão tinha desenvolvido a agricultura canavieira naquela região, mas não era favorável, não desenvolvia. Então, um fator importante lembrar que no primeiro momento, em relação à questão do desenvolvimento econômico, né, contou muito o fator físico, tá? Fator físico, fator de solo, fator questão climática, tudo isso foi levado em conta e muito importante para entender esse processo. O solo não era favorável, tá? Os primeiros produtos a serem explorados foram as chamadas drogas do sertão, pimenta, caça para ervas medicinais e essências, né? O guaraná também, mais tarde, tudo isso aí vai ser importante para a questão dessa economia da região norte. A ocupação da Amazônia se deu a construção de um forte que deu origem à cidade de Belém, tá? Havia preocupação com a invasão estrangeira, pois eram comuns as expedições de franceses e holandeses que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, queriam apropriar as terras do Novo Mundo. Então, os caras criam um forte para proteger essa área. E, querendo ou não, esse primeiro momento é o fator de adentrar o interior do país, a interior da mata, né? Para ter conhecimento. Então, aquelas pessoas que estão ali ocupando, vão surgir futuramente vilarejos, vilas, cidades, né? E, querendo ou não, vai adentrando ao interior. Então, o primeiro momento de ocupação, ela não foi nenhuma uma questão de uma exploração, né? Mas sim um processo de ocupação, tá? Estratégia de ocupação. Isso aqui vai tampar aqui. A Amazônia, os colonizadores criaram uma estratégia pós-exploração. Peraí, deixa eu só diminuir aqui para me ler, porque senão para mim não aparece aqui. Criaram uma estratégia de pós-exploração do território. Construção de fortes para garantir o domínio da bacia hidrográfica. Muito importante, né? Pela questão da ocupação. Eu acho que esse mapa aqui, se não me falha a memória, eu até coloquei, mostrei para vocês esse processo aqui no semestre passado. Bom que a gente vai lembrando. Amazônia, forte e missões jesuítas, né? Então, nós temos que missões religiosas que eram comandadas pelos jesuítas e tinham por objetivo catequizar os índios, utilizá-los no trabalho de coleta das drogas dos sertões. Então, na verdade, essa galera veio catequizar os índios aqui não era porque eram bonzinhos, né? Eles tinham uma questão estratégica, tinham um objetivo por trás disso, principalmente o fator para o quê? Coletar essas drogas do sertão. Essa mão de obra era utilizada. Esse fator de catequizar os índios também, galera, tinha uma questão muito importante, porque os índios não obedeciam, né? Não obedeciam. Então, vamos catequizá-los, né? Vamos catequizar para que eles possam nos obedecer através da questão religiosa. Não é muito diferente de hoje, né? Isso pode, isso não pode, né? E quem disse? Então, vem a questão, muitas das vezes, o fator religioso
para tentar doutrinar, né, comandar essas pessoas. Lembrando que a comunidade indígena, nesse momento aí da pandemia, está sofrendo muito, né? Não sei se vocês viram ontem, morreu um dos caciques, os principais caciques de tribo indígena aqui do Brasil, morreu até aqui em Goiânia internado, e então nesse momento do Covid eles estão sofrendo muito, né? Os índios, eles têm esse fluxo muito grande, muitas das vezes, de cidade para a sua tribo, e trouxe, né? Então, muitos índios morrendo nesse momento aí da pandemia, infelizmente. Não sei se vocês estão acompanhando a mídia, é constante, né? Os rios eram os principais vias de transporte para levar matéria-prima e produtos para a Europa. Por isso era necessário o controle da foz do rio. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Então, eles colocaram o forte aqui, né? Aqui estão os fortes, para, tipo assim, culminar um poder para que ninguém possa tomar essa área, né? Porque, por exemplo, o rio é a principal área de entrada e saída, né? Só poderia ser feito isso através do que? Dos rios, era o meio de transporte. E não só aquela época, mas ainda até hoje, muitas áreas ali da região norte, muitos municípios da região norte, só tem como chegar ali através de quê? Através de embarcações, tá? Não só pessoas, mas também alimentação. Eu não sei se alguém já viu algumas reportagens de que as viagens são feitas através do rio, como nós fazemos aqui através da estrada, claro, lá eles fazem através do rio. De vez em quando acontece alguns naufrágios das embarcações, né? Percas. Foram construídos fortes que vigiavam a entrada e a saída dos barcos em Belém, Macapá, tá? E Gurupá. Então, essas regiões. Então, isso aqui mostra a estratégia de ocupação. A produção econômica da borracha foi a primeira atividade econômica importante que se desenvolveu depois da independência. Olha, interessante, atividade econômica, né? Não que a outra não seja a questão das drogas dos sertões, claro que é uma atividade econômica, né? Só que lá vai ser antes do processo de independência. E vem esse período aqui, o período da borracha, né? Segundo alguns, diz que esse período da borracha, eles ganharam mais dinheiro do que a agricultura canavieira, mas só que foi um curto tempo, né? Mas foi muita grana. O auge da produção se deu entre 1870 a 1910, né? Nesse período, o Brasil tornou-se o maior fornecedor mundial de látex, tá? Matéria-prima extraída da seringueira, árvore nativa da Amazônia. Lembra que eu comentei com vocês que essa questão da seringueira, ela não é uma árvore, é um conjunto de árvores, né? E foi apelidado, não sei se eu falei no primeiro semestre, de seringueira porque o látex era enviado para a Inglaterra para fazer seringa. Então, apelidou essas árvores onde extraiu o látex de seringueira, beleza? É importante lembrar, entender esse fator aqui. E hoje, galera, um fator importante, né? Lembrando, não sei se alguém já viu, que tem várias plantações, tem vários seringais aqui no estado de Goiás, né? Tocantins, Minas Gerais, não sei se alguém já viu, né? Algumas plantações. Aqui próximo de Goiânia mesmo tem plantação, né? Tem seringais aí, muitos seringais aí, onde o pessoal fica extraindo látex. Aqui perto de Bela Vista tem, indo aqui para Séries tem também, tá? Então já não é só típica da região norte, né? Levou-se para outras regiões, com certeza houve uma modificação genética, né, em laboratório. Aí nós falamos sobre a biotecnologia, né, também dentro desse contexto, onde para se adaptar em solos e climas diferentes, tá? Consequência da exploração da borracha, isso aqui é importante. Maior migração para a região. Então, tem uma migração em grande escala para a região, mas principalmente de onde para onde? Galera, essa migração ela se deu principalmente da região nordeste para a região norte, beleza? Muita gente migrou aqui para trabalhar, tá? Eu acho que eu até comentei para vocês assistirem uma minissérie lá, fugiu o nome da minissérie aqui agora, da Globo, Amazônia, eu acho que é Amazônia, onde ela fala sobre esse período auge da borracha, tá? Crescimento das cidades, né? Claro, se está tendo um desenvolvimento econômico, sem sombra de dúvida, as cidades vão crescer, porque você vai receber muitas pessoas trabalhando, vai surgir um comércio forte, por aí vai fora, né? Portuárias de Belém e Manaus. Ampliação do território brasileiro com a compra do território, que hoje é o Acre. Lembra que nós falamos sobre isso aqui, né?
Tratado de Petrópolis, muito importante lembrar isso aqui, Tratado de Petrópolis, é o acordo que faz para comprar o estado que é surgimento do estado do Acre, né? Que vai comprar da Bolívia, além da promessa da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Quando eu trabalhei transporte com vocês, eu falei de transporte ferroviário, você deve lembrar disso, e eu falei dessa ferrovia Madeira-Mamoré, né? Considerada também a ferrovia da morte, né? Fazendo esse aparato aqui. Então, lembra que esse acordo aqui, ó, que o Brasil compra o estado do Acre da Bolívia, se chama Tratado de Petrópolis, tá? No início do século XX, o Reino Unido passou a produzir látex no Sudeste Asiático. Isso contribuiu para a decadência dessa atividade no Brasil, tá? Então, no início do século XX, o Reino Unido passou a produzir látex no Sudeste Asiático e isso contribuiu para a decadência dessa atividade no Brasil. Com isso, a região norte... Fechou aqui para mim aqui rapidinho. Com isso, a região norte ficou relativamente isolada do restante do Brasil, tá? Então, ela vai ter aquele período do auge, né? Igual o Nordeste teve com a agricultura canavieira, a região norte vai ter esse período auge da economia em relação à questão da borracha, mas com essa questão dos Estados Unidos olhar, ter uns outros olhos, né? Para outras regiões, ele vai ficar totalmente desarticulado da economia nacional, né? E volta a ter importância só agora, no período agora da expansão da agricultura e da pecuária para a região norte, beleza? Galera, nossa aula vai acabar aqui em menos de 20 segundos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Professor, o Tratado da Bolívia ficaria com parte, seja no Mato Grosso? Não, eu não tenho esse conhecimento, Felipe.